Fala galera, beleza? Douglas na área para mais um vídeo de Fluminense. Hoje a gente precisa falar sobre um grande personagem do Fluminense no momento. Ou melhor, grande não, mas talvez o mais questionado. Zubeldia. Fluminense deve demitir ou não deve demitir? Por que a gente está vivendo esse momento? O que eu acho da situação do Zubeldia hoje no Fluminense? Quer saber mais? Deixa eu curtir, compartilhar, se inscrever. Dá essa moral pro canal, sua ajuda é muito importante. Mas vamos lá, o que a gente precisa falar do Zubeldia? Em primeiro lugar, a gente precisa falar que o Zubeldia, ele oscilou no comando do Fluminense, né? Teve momentos já muito bons de futebol envolvente, de futebol dominante, e momentos em baixa, como agora, que o Fluminense está empatando muitos jogos, não está conseguindo vencer. Então a gente tem ali algumas diferenças dentro do mesmo time. Ou seja, a gente consegue já analisar que o Zubeldia não está conseguindo manter o mesmo nível de atuação do time ao longo desse período. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importante a gente frisar também, vai além do Zubeldia. Ou pelo menos eu acho. Porque o Fluminense está tendo muitas lesões. E aí, quando eu digo que vai além do Zubeldia, e eu acho, é porque eu presumo que seja eventualidade e não necessariamente má gestão de elenco ou, quem sabe, até mesmo um treinamento físico equivocado ou qualquer coisa do gênero. Aqui eu, lógico, fico com o pé atrás com relação a esse excesso de lesões, mas eu não tenho como simplesmente cravar dizendo que é algum tipo de problema ocasionado e não uma eventualidade. Mas esse ponto é importante também para a gente entender o porquê que o Fluminense não está bem. E eu acho que o terceiro ponto vem com a desconexão da torcida com o time. A torcida em nenhum momento conseguiu abraçar o time. Falta alguma coisa. E aí a gente pode tentar analisar o que é isso. É, torcida que não está conseguindo se conectar com o time e abandonou o time? É o time que não consegue motivar a torcida? É a diretoria que afasta a torcida diante de um cenário que não consegue fazer promoções que atraiam a torcida? Ou decisões que possam ter afastado? São vários os fatores. Mas eu acho que esses três pontos tentam, ou melhor, eles norteiam a explicação do porquê o Fluminense não está vivendo um bom momento. Mas e aí? Fica por isso mesmo? Não. Eu tenho alguns problemas com o Zubeldia, mas no geral eu não acho um treinador ruim. Acho que, dependendo do andamento, seria muito pior uma demissão para a chegada de um treinador que possa não agregar nada. Mas alguns pontos me chamam a atenção. O Zubeldia, durante a coletiva do último jogo, quando perguntado pelo Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902, sobre a utilização da base, ele deu uma resposta, no mínimo, complexa. Eu vou passar o vídeo e a gente comenta sobre isso. Pero creo que para el próximo partido Sayemes va a estar a disposición, lo cual ya nos da una opción más, ¿no? Ahí en la saga central. ¿Hay algún juvenil para subir inmediatamente? Hoy no hay jugadores, pero no para tirarle el peso de un partido, de una definición de titular o algo por el estilo. Evaluaremos si puede darnos una mano, pero creo que para el próximo partido Sayemes va a estar a disposición, lo cual ya nos da una opción más, ¿no? Ahí en la. Então, um pouco complexa essa declaração. E eu vou explicar o porquê. Antes, eu quero colocar esse tweet do Matheus Duque, né, também, né, fala bastante sobre o Fluminense, também está lá no Jornada. Mas vamos lá, ele fala assim: ó, provavelmente com o Zubeldia, o André seria emprestado para o Botafogo, mesmo com a lesão do Hudson, pois ele insistiria em algum outro jogador na posição. Provavelmente com o Zubeldia, Cão Elias nunca teria oportunidade para praticamente salvar o Fluminense do rebaixamento. E aí ele vem levantando alguns pontos de que alguns jogadores que já contribuíram com o time titular vindo de Xerém não teriam tido oportunidades com o Zubeldia, já que ele não tem dado oportunidades agora.
E eu acho que isso é um ponto importante para a gente comentar, porque num primeiro momento, quando o Jubel Dias chega no Fluminense, é falado que ele não utilizava muito a base. Olhando, eu vi que ele usou um pouco a base no São Paulo, e enfim, ele já tinha usado nos times argentinos, mas não era o grande carro-chefe dele trabalhar com a base do clube. Só que eu pensei, pô, mas em Xerém, né, a produção de Xerém pode fazer com que ele utilize, já que o Fluminense tem esse viés e o Fluminense busca isso no clube, pelo menos diz que busca, né? Mas com o passar do tempo, a gente tem visto que de fato ele dá poucas oportunidades para a base. E nesse período, o Fluminense acabou negociando alguns jovens jogadores saindo do clube. E tudo bem, o Fluminense sempre faz isso, a gente sabe disso, mas alguns jogadores que agora estão fazendo falta, que inclusive motivou a pergunta que era com relação à zaga. Né? Se a gente tivesse o Davi Schwitz, e aí ele fala que o Davi Schwitz, na mesma coletiva, ele fala que o Davi Schwitz era a sétima opção, e aí ele não poderia segurar o Davi Schwitz porque ele queria jogar e é o direito do jogador, e por isso negociou. Ok. Só que um jogador ele aceita ser sétima opção, um jogador vindo da base, se ele tiver perspectiva de entrar. Provavelmente ele não tinha perspectiva nenhuma. E assim, ao longo de toda uma temporada, com várias competições rolando, você não conseguir dar minutos para um jogador jovem é no mínimo esquisito. E aí, a gente aí motiva essa pergunta do Cauã, e ele fala que não tem nenhum jovem na base do Fluminense que pudesse, né, assumir essa responsabilidade e trazer esse peso. E aí entra toda essa questão de quantas vezes jovens salvaram o Fluminense. E esse eu acho que é o pior ponto do meu dia. Diante de todo o cenário, que muitas pessoas criticam, que ele faz substituição, tem leitura de jogo ruim, e nem acho tão ruim assim, tá? Algumas circunstâncias são obrigatórias do jogo. Por exemplo, no último jogo, ele era obrigado a tirar o Lúcio, e ele era obrigado a tirar o Canóbio. Canóbio? É, porque já tinham cartões amarelos. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai manter o jogador em campo até ele ser expulso? Num jogo que, obviamente, o juiz não estava favorável ao Fluminense? Óbvio que não, ele teve que tirar, ele foi obrigado a tirar. Claro, a escolha, a configuração que ele fez não é que eu faria. Como eu já falei em outros vídeos, eu colocaria o Hulk junto com o John Kennedy. Mas ele tinha que tirar quem tinha. O Savarino também. Savarino não estava jogando nada. Savarino não jogou absolutamente nada. Então ele precisava sair para dar espaço para alguém que estivesse oxigenado e que pudesse contribuir. O problema é que esse cara era o Serna e que não faz isso. Mas enfim, isso é uma outra questão. Meu ponto é, algumas coisas que atribuem a ele, eu acho que atribuem exageradamente. E veja, meu ponto não é de defesa ao Zubeldia. E aí depois eu vou mostrar um comentário, né, um texto que o Gabriel Amaral faz, e ele fala no final, o ponto não é de defesa. Porque eu gostaria que ele saísse. Eu também teria trocado o Zubeldia antes da Copa do Mundo, tá? Só para deixar isso claro agora. Mas eu também não sou a favor de criticar alguém inventando alguma questão. A própria pessoa já tem motivo de sobra para a gente criticar. Eu não preciso inventar nada. Então, diante disso, eu não vou atribuir o Zubeldia, por exemplo, no último jogo, trocas erradas, só porque eu discordei. Só porque, não necessariamente. O jogo pedia trocas, então ele tinha que fazer. Bem, dito isso, eu acho que a grande questão do Zubeldia, e eu acho que o meu ponto de crítica hoje ao Zubeldia é, de fato, não só a não utilização de Xerém, mas a subvalorização. Porque, por exemplo, o Serna, no último jogo, como ele tem feito nos últimos jogos, ele não tem contribuído com nada. O Serna só joga, e aí eu acho que é um pouco sistemático. É uma crítica que eu vou fazer ao jogador, que eu até gosto do Serna enquanto figura e tal, mas é uma crítica que eu vou fazer porque é algo que eu acho que está acontecendo com alguma frequência. Toda vez que há burburinho que ele vai sair e que o empresário dele enche o saco lá no Fluminense, o Serna joga bem. Ele faz aquela sequência maravilhosa. Depois que tudo se assenta, ele volta ao normal. Pode ser só uma percepção? Pode, eu não fiz esse levantamento, mas é a sensação que eu tenho ao pensar no Serna é essa. Se você concorda, eu acho que a gente pode estar no mesmo caminho. Se você discorda,
ok. E se tiver números, eu mudo minha opinião. Mas a minha percepção é essa. Bem, mas aí voltando a essa situação, por que não tentar o Riquelme? Riquelme entrou bem em alguns jogos. Por que não entrar o Riquelme no lugar do Serna? Já que o Serna não tem ajudado em nada. Por que não entrar o Wesley Nathan, que é mais jovem ainda? Esses jovens valores, eles precisam de minutos não só porque eles têm qualidade, mas porque eles são ativos do Fluminense. Eles jogando bem, eles são a futura venda que vai dar aquela oxigenada nos cofres do clube. O Riquelme Felipe, se não jogar, ele não tem valor. Isso pensando na venda, né? O Wesley Nathan, a mesma coisa. Até porque o que eles fizeram na base tá ficando distante já. Porque quanto tempo que eles já estão treinando no elenco profissional? Então eles precisam de oportunidades. E quando eles entraram recentemente, eles ajudaram. Então por que não dar mais oportunidades, mais espaço para que eles possam evoluir? Então eu acho que essa falta de utilização ou subvalorização dos atletas da base é meu principal ponto de crítica ao Zubeldia. Porque ao desempenho, eu não tenho como criticar por esse motivo aqui que eu vou colocar que o Gabriel Amaral fez o levantamento. Olha isso. Zubeldia sofreu apenas uma derrota nos últimos 14 jogos. Pro Mirassol fora de casa, poupando parte do time. Seus números são bem sólidos na passagem toda, 62% de aproveitamento. Desde 2015, só Abelão, em 2022, teve aproveitamento melhor. Em Brasileirões, em 37 jogos, tem 37 jogos com aproveitamento que briga pelo título, 60%. Só um treinador tem melhor aproveitamento neste século, Muricy de 2010. Considerando clássicos, tem 57% de aproveitamento, sendo que só 3 tiveram aproveitamento melhor nesse século: Oswaldo de Oliveira, Roger Machado e Marcão. E aí a gente reflete assim, ainda assim, se a gente faz uma enquete hoje, com os torcedores, a maioria gostaria de vê-lo sendo demitido do Fluminense. Aí por quê? Esse é o questionamento que o Gabriel Amaral faz. É, e aí ele continua, isso não é um post de defesa ao Zubeldia, inclusive ele não confia no treinador desde junho, e para ele teria sido demitido após a classificação na Libertadores. E eu acho que aqui é o ponto também que eu estou. Por quê? Por que eu demitiria após a classificação na Libertadores? Porque naquele momento eu não consegui enxergar um ponto para se melhorar no clube. Por exemplo, ele conseguiria fazer com que o time rendesse mais. Então, com a parada da Copa do Mundo, faria sentido você trocar treinador com tempo de preparação e tudo mais para que voltasse. Tivesse alguns jogos antes da, das Copas, né? No caso a Copa do Brasil e depois a Libertadores, e aí o treinador poderia estar melhor habituado. Hoje não faz sentido demitir o Zubeldia. Talvez, se perder a classificação para o Vasco, não tem jeito. Como é que você perde a classificação para o Vasco numa semana e na semana seguinte você, né, logo depois, você vai para um mata-mata de Libertadores com um cara que não traz fator novo, a tendência de ser eliminado é muito grande. Então, dentro desse contexto, ele perdendo para o Vasco não tem o que fazer, é demissão, é rua. Mas não é o melhor cenário. O melhor cenário é que ele passe agora, passe e depois a gente vê. Por quê? Uma troca, uma ruptura também causa desgaste, causa problema no elenco. E como eu falei, ter sido feito antes da Copa do Mundo para o próximo treinador ter tempo, coisa que agora não se tem mais. É jogo sequencial. Mas diante desse cenário, com esse levantamento, de fato, o desempenho total do Zubeldia está longe de ser ruim, quando a gente olha os números frios. Claro que vendo o desempenho em campo do time, a performance do time deixa a desejar. Ainda mais que nós tivemos, a gente teve, e aí é um pouco complexo falar isso, mas enfim, vou falar. A gente teve o Diniz, 22 e 23, jogando um futebol que encantava. Em 24 foi um desastre, então a gente trouxe o Mano para romper com aquilo e escapar do rebaixamento. Então a gente estava no modo sobrevivência. Só que em 25 a gente já não estava mais no modo sobrevivência. A gente estava no modo de
queremos jogar mais. E aí o Fluminense tem aquele desempenho na Copa do Mundo de Clubes. Esse desempenho na Copa do Mundo de Clubes, com o Renato Gaúcho, ele foi um desempenho de encher os olhos. Então voltamos a ter performance. Voltamos da Copa do Mundo, desastre de novo. E aí vem o Zubeldia e trouxe um equilíbrio entre desempenho e performance em 2025 ainda. Só que em 2026, que a gente começou a ter performance novamente, a gente caiu num ostracismo futebolístico. O futebol do Fluminense hoje é algo completamente pragmático, completamente sem graça. Então essa performance que o torcedor tricolor gosta no seu clube não existe mais. E eu acho que é isso que incomoda. Eu acho que é isso que nos distancia do Zubeldia. E aí, vamos fazer o quê? Como eu falei, dentro desse cenário, a gente só espera que melhore. Não tenho como eu chegar e falar, tem que demitir o Zubeldia. Eu não tenho uma sugestão melhor que a dele. Eu não acho que teria tempo hábil para essa sugestão fazer efeito. E a gente colocaria em risco cair nas competições que estamos disputando. Isso seria devastador. Até porque estamos enfrentando o Vasco agora, vamos enfrentar o Rivadavia e depois temos uma sequência passando na Libertadores tranquila, até uma possível semifinal. Então por que arriscar isso? Complexa. A situação não é fácil. Não tem uma resposta simples. O que a gente espera, a gente pede é que o clube entenda a gravidade disso e coloque para os jogadores e para o treinador o quanto eles precisam performar. A torcida tricolor não quer só resultado, quer futebol. A gente é acostumado com futebol. A gente olha para trás, a gente lembra da máquina tricolor. A gente lembra do Tri Carioca com o Romerito e Assis que jogavam um belíssimo futebol. A gente lembra do Fluminense de 2012, do Abel, que jogava bonito. Ou o Fluminense de 2008, com o próprio Renato, que também jogava bonito. 2010 foi legal pra caramba ser campeão com o Muricy. Mas a gente lembra mais de 2012, porque foi mais bonito. 2010 foi importante, não tem como negar. E é importante ser campeão. Mas também é importante como ser campeão. Principalmente num clube que é acostumado com o futebol bem jogado. Isso é Fluminense. Fluminense precisa de futebol e não somente de resultado. Espero que o Fluminense encontre o futebol novamente, porque esse último jogo contra o Vasco foi muito difícil de assistir. Se fosse qualquer outro time jogando, com certeza eu não conseguiria terminar de assistir. Como era o Fluminense, a gente ainda tem algum tipo de esperança, mas foi muito difícil. Espero que melhore. Valeu e fui.